Você sente esse peso? Essa sensação de que, não importa o quanto você corra, o ar nunca é suficiente. Como se estivesse sempre prestes a se afogar, mas em terra firme, com todo o oxigênio do mundo ao redor. É uma fome que nada preenche, um vazio que nenhuma conquista, nenhum reconhecimento, consegue calar. Talvez você sinta uma inquietação constante, uma necessidade de estar sempre fazendo algo, provando algo, como se o seu valor dependesse da sua próxima vitória, do seu próximo projeto. E você, talvez, nem saiba de onde vem essa pressão, essa voz interna que te empurra sem parar, que te diz que não é o bastante. Essa urgência que te sufoca e te impede de simplesmente estar, de aproveitar o silêncio, de apenas existir. Você se pergunta se há algo de errado com você, por não sentir a alegria que os outros parecem sentir. Mas eu sei, eu vivi isso, cada minuto dessa corrida sem fim, desse esforço para preencher um buraco que, eu acreditava, era meu. E estou aqui para te dizer que não está sozinho nessa luta silenciosa, nesse cansaço que os outros não veem, nessa dor sem nome que você carrega, eu a conheço. E ela não precisa mais te definir. Silêncio. Mas, no fundo, eu era apenas um menino tentando desesperadamente ser visto, ser notado, ser amado. Tentava preencher um vazio que me acompanhava desde a infância, uma sensação de invisibilidade que nenhuma fortuna conseguia apagar. Demorou 7 décadas para eu entender que o que eu buscava lá fora, em cada aplauso, em cada novo contrato, em cada sorriso forçado dos meus colegas, ninguém podia me dar. E que o que eu precisava, a verdadeira suficiência, estava o tempo todo aqui dentro, esperando para ser descoberta. Eu passei por essa jornada, e cheguei ao outro lado, com mais perguntas do que respostas, mas com uma paz que nunca imaginei ser possível. Nós todos fazemos isso, não é? Desde cedo, aprendemos a traduzir nosso valor em diplomas, cargos, carros, no tamanho da conta bancária, na admiração dos outros. Você talvez sinta um cansaço profundo, uma exaustão que nem mesmo o descanso mais longo resolve, como se a sua alma estivesse constantemente em alerta. Uma vergonha de não ser suficiente, mesmo quando todos te aplaudem, mesmo quando você atinge metas que a maioria só sonha. Você se sente invisível, mesmo no centro das atenções, como se estivesse performando um papel, mas sua essência nunca fosse realmente vista. É como se houvesse uma parte de você que nunca foi realmente confirmada, nunca foi validada por quem mais importava na sua formação. E essa dor sem nome, essa lacuna, esse anseio por reconhecimento, te leva a buscar o próximo grande feito, o próximo sim do mundo, que, você espera, finalmente vai te preencher, finalmente vai te fazer sentir que você existe, que você importa. É um ciclo vicioso, e ele te consome. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muitas expectativas. Lembro-me dele, sempre impecável, lendo o jornal na poltrona de couro da sala, o silêncio preenchido pela atenção, pela minha necessidade de ser percebido. Eu tinha 8 anos quando tirei um B em matemática. Eu estava orgulhoso do meu esforço, mas ele não viu. Apenas olhou para a prova, depois para mim, e disse, sem tirar os óculos de aro fino, William não tira B. O William é sempre o melhor. Não houve abraço, não houve consolo. Apenas a certeza fria de que meu valor era condicional, atrelado à minha performance. Eu aprendi, ali, que o amor era uma nota alta, um troféu, uma aprovação externa. Que eu precisava ser perfeito, incansável, para ter um lugar, para ser alguém, aos olhos dele. Eu me lembro de construir uma maquete de trem perfeita, com cada detalhe minucioso, esperando que ele a olhasse, que me desse uma palavra de carinho. Ele apenas acenou com a cabeça, voltou para o trabalho dele na escrivaninha, a caneta tinteiro arranhando o papel em seus livros de contabilidade. O que eu senti? Uma pontada aguda de invisibilidade, uma dor profunda, como se eu não existisse a menos que estivesse produzindo algo digno de sua atenção inatingível. E eu produzi. Ah, como eu produzi! Aos 45, eu era o CEO mais jovem da minha empresa, com uma fortuna que muitos levariam vidas para acumular. Minha foto saiu na capa da revista Negócios, me chamavam de o Visionário. Eu tinha um escritório com vista panorâmica para toda a cidade, um carro importado na garagem, e uma agenda que não me dava um minuto de paz, mas que ostentava como um troféu. Naquela noite, depois de fechar o maior negócio da minha vida, um contrato de fusão que valia bilhões, eu estava sozinho no meu escritório, olhando as luzes da cidade cintilando lá embaixo. A garrafa de uísque pela metade na mesa de mogno. Eu deveria estar eufórico, sentindo a vitória.
Mas tudo o que senti foi um vazio gelado que me percorria da cabeça aos pés, um cansaço que pesava nos ossos, mais do que qualquer dia de trabalho. Aquela mesma pontada da maquete, só que amplificada, gritando dentro de mim. A voz do meu pai, mesmo que ele já não estivesse vivo, ecoava. E agora, William? Qual o próximo? Isso não é suficiente, é? Eu tinha alcançado o topo da minha montanha, o que todos chamavam de sucesso, e não havia ninguém lá para comemorar comigo. Apenas o eco da minha própria busca incessante, e a pergunta paralisante: para que tudo isso? A dor sem nome era agora uma presença constante. Essa mesma sede insaciável de validação, de ser o melhor, se derramou inevitavelmente em meus relacionamentos. Eu me casei com uma mulher linda, inteligente, a mulher perfeita, para a imagem que eu queria projetar, mas eu estava mais interessado em como ela me fazia parecer em eventos sociais, do que em quem ela realmente era, em seus sonhos e medos. Meus filhos, eu os amava, claro, à minha maneira torta. Mas eu os cobrava com a mesma intensidade e expectativa implacável que meu pai me cobrava, sem perceber o dano que causava. Queria que fossem vencedores, que tivessem as melhores notas, os melhores empregos, sem nunca perguntar se estavam felizes, se estavam encontrando o próprio caminho. Lembro-me de meu filho mais velho, Pedro, aos 12 anos, mostrando um desenho que fez para a aula de artes. Era abstrato, cheio de cores vibrantes e formas livres. Eu, em vez de elogiá-lo ou perguntar sobre sua inspiração, perguntei, com a voz do meu pai na minha garganta: mas o que isso representa, filho? Qual o objetivo disso? Onde está a utilidade? Eu vi a luz nos olhos dele diminuir, o sorriso se apagar. Eu repeti o ciclo da invisibilidade, da performance, da busca por um ideal inatingível, sem perceber que estava causando a mesma dor que eu sentia. Minhas amizades eram superficiais, baseadas em interesses comerciais ou status social, nunca em conexão genuína. Eu era um homem cercado de pessoas, em festas e jantares, mas profundamente solitário, com uma raiva contida por não conseguir sentir a alegria e a conexão que todos pareciam alcançar sem esforço. Ao longo dos anos, conheci muitos homens como eu, presos nessa mesma corrida. Alguns ainda estão correndo, a vida inteira. Vejo o João, da minha antiga empresa, com 68 anos, ainda fechando negócios, sempre no celular, o rosto marcado pelo estresse e pela ansiedade de não perder uma oportunidade. Ele tem 3 divórcios e filhos que mal o visitam, mais preocupados com a herança do que com a presença dele. A perseguição nunca termina para ele, a próxima meta é sempre maior, o próximo desafio é sempre mais urgente. Mas também tive a sorte de conhecer o Carlos. O Carlos era meu vizinho, um carpinteiro. Ele não tinha fortuna, nem fama, nem a capa de revista. Ele morava numa casa simples, que ele mesmo construiu com as próprias mãos. Mas lembro-me dele, aos 60, sentado na varanda de madeira, tocando violão para a neta, com um sorriso sereno e olhos que brilhavam de paz. Ele me contou uma vez que o maior sucesso dele não foi construir mesas ou cadeiras, mas aprender a estar presente, a sentir o sol no rosto enquanto trabalhava, a ouvir a risada da filha e dos netos sem se preocupar com o próximo prazo. Ele não precisava provar nada para ninguém, nem para si mesmo. O olhar dele tinha uma paz que eu nunca tinha visto em meus colegas empresários, uma suficiência interna que não dependia de nenhum próximo passo, de nenhuma validação externa. Ele tinha a liberdade que eu tanto buscava, mas nunca encontrava nas minhas conquistas vazias. A liberdade, para mim, não era ter a conta bancária cheia ou a agenda lotada de compromissos importantes. Era a liberdade de não precisar de nada disso para me sentir digno, para sentir que eu era o bastante. Suficiência não é ter o bastante, lá fora, em bens materiais ou reconhecimento social, mas sentir que você é o bastante, aqui dentro, na sua própria pele, no seu próprio coração. Presença não é estar em todos os lugares, em todas as reuniões, em todos os projetos, mas estar inteiramente em um só lugar, em um só momento, com a sua atenção plena. É a capacidade de sentir o gosto do café da manhã, de ouvir a chuva caindo lá fora sem a mente já estar planejando a próxima reunião ou o próximo desafio. É reconhecer a sua própria voz, o seu próprio desejo genuíno, sem a sombra da expectativa de um pai exigente, de uma sociedade que só valoriza o que você produz, ou daquele menino de 8 anos que ainda busca um A em tudo, só para ser visto. É a permissão para ser, sem ter que fazer. Porque essa busca externa nunca funcionou, e nunca vai funcionar. Porque o vazio que você tenta preencher com conquistas não é um buraco de falta, de coisas, de dinheiro, de status. É um buraco de ausência.
A ausência de uma validação incondicional que você nunca recebeu, a ausência de um olhar que te viu pelo que você era, e não pelo que você fazia. O medo de parar é o medo de desaparecer. É o medo de que, se você não estiver produzindo, não estiver provando seu valor incessantemente, você voltará a ser aquele menino invisível, aquele na prova, aquele que não merece um olhar, um abraço, uma palavra de carinho. Esse é o mecanismo, a máquina cruel que te mantém correndo, te forçando a ser um fazedor incansável. É a dor sem nome da não existência, a vergonha profunda de não ser o suficiente, que te sufoca, mesmo quando você está no topo do mundo, mesmo quando todos te invejam. É o eco de uma infância que te ensinou que você só importa se você performar. Eu sei que essa dor é profunda, e a culpa por ter repetido padrões, por não ter visto seus próprios filhos ou parceiros da forma como precisavam, pode ser esmagadora. Esse despertar tardio pode trazer uma onda de arrependimento e raiva contida. Mas eu estou aqui para te dizer: você pode parar. Você tem permissão para descansar, para desacelerar. Você tem permissão para sentir o vazio, para acolher essa raiva contida, essa tristeza profunda. Você não é seu pai, e você não é apenas a soma das suas conquistas, ou dos seus erros. Você é um homem que está despertando para uma verdade, e isso é um ato de coragem imensa, um reconhecimento do seu próprio sofrimento. Comece pequeno. Olhe para si mesmo no espelho, e apenas diga seu nome, sem julgamento. Sinta o peso do seu próprio corpo, a sua respiração. Não precisa de nada grandioso agora. Apenas comece a se enxergar, a se dar a permissão de existir. E se você sentiu que isso tocou algo em você, que ressoou com a sua própria história, ou se conhece algum homem que precisa ouvir essas palavras, que está sufocado por essa mesma busca incessante, por favor, compartilhe este vídeo com ele. Pode ser o primeiro passo para ele também encontrar a própria voz e a própria paz.